869 de 1952, que trata do Estatuto dos Servidores, lá fala dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais. A gente continua no artigo 158, a gente vai falar das licenças. Essa parte é importante, o artigo 158, o ideal é que você anote ele todo, tá bom? O ideal é que você anote ele todo. Vamos lá. O funcionário poderá ser licenciado, inciso primeiro, para tratamento de saúde, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional, por motivo de doença em pessoa da sua família. Aí a gente sabe que tem um rol de. Lá na frente vocês vão entender, não é qualquer pessoa também, não. Ah, meu primo terceiro grau ficou doente, eu vou licenciar, entendeu? Não. No caso previsto no artigo 175, iremos nele, tá? Quando convocado para o serviço militar para tratar de interesses particulares e no caso previsto no 186. A gente, como você pode ver, o 175 e o 186, obviamente, estão à frente, a gente chegará nele e trabalharemos com isso com mais detalhes. Então, esse rol aqui, ó, são essas as formas de tirar licença no estado de Minas Gerais: tratamento de saúde, a, acidentado no serviço, o atacado de doença profissional, que no fim é basicamente a mesma coisa, quase, né? Por motivo de doença em pessoa da sua família, quando convocado para o serviço militar, para tratar de interesses particulares, esse rol precisa ser anotado. Geralmente as bancas cobram desse jeito. As bancas nem aprofundam muito nos tipos de licença, mas nós sim, porque algumas vai que começa a aprofundar, né? A gente não pode correr risco, não. Artigo 159, aos funcionários interinos, já falei que tipo de funcionário é esse, e aos em comissão, não será concedida licença para tratar de interesses particulares. Essa licença a gente vai abordar ela mais à frente. Ela, ela pode ser tirada sem remuneração, mas tem um custo envolvido. A competência para a concessão da licença para tratamento de saúde será definida em regulamento próprio. É, Isso aqui geralmente não cai. Artigo 160, tranquilo. Eu vou só explicar aqui um pouquinho. Os interinos, como eu disse, ele entra no lugar de alguém que foi impedido e está ali interinamente só tapando buraco. Em comissão, são aqueles que são nomeados sem necessariamente passar por concurso. São de livre nomeação, livre exoneração. São secretários de Estado, são diretores de escola. Esses não podem, de forma nenhuma, tirar a licença para tratar de interesses particulares, porque eles são funcionários comissionados. Quem tem esse direito são funcionários de carreira. A licença depende da inspeção médica, que depende, desculpa, dependente de inspeção médica, será concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo. Assim, a licença ela acontece de acordo com o seu laudo. Laudo é o atestado, né? Parágrafo único. Antes do fim desse prazo, o funcionário será submetido a nova inspeção e o laudo médico concluirá a sua volta ao serviço para prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Isso aqui a gente está falando da perícia que é feita antes e depois, quando a licença é grande. Finda a licença, o funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício do cargo, se assim concluir o laudo de inspeção médica, salvo caso de prorrogação, mesmo seu despacho final desta. Então, terminou ali a licença, tem que voltar. É só isso que falou, nada demais. As licenças concedidas dentro de 60 dias contados da terminação da anterior serão consideradas como prorrogação. Então, assim, a pessoa tirou uma licença médica, por exemplo, ficou lá, sei lá, 100 dias licenciado. Antes de 60 dias, ele precisou tirar outra licença, pelo mesmo motivo, isso aqui é chamado de prorrogação da licença, dentro de 60 dias. Anote os números aí, que eles adoram trocar números. Eles colocam 50, 40, se você não sabe. Se você não sabe, você chuta, né? E chutar tem hora que não é legal, não. Funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo o portador de tuberculose, lepra, que poderá essas doenças aqui, tá vendo? Até o pessoal ainda usa uma nomenclatura velhona, tá vendo? Que poderá ter mais de 3 prorrogações de 12 meses cada uma, desde que em exames periódicos anuais não se tenha
verificada a cura. Aqui desse artigo 164, a única coisa que é importante que você precisa saber é isso. Normalmente, dentro da normalidade, não se tira licença superior a 24 meses. E aí, se a pessoa estiver doente por mais tempo, o que que faz? Aí já entra em outro processo. A gente pode, depois de todas as perícias, pode ser transformado em constatado a impossibilidade de volta do servidor, vira aposentadoria por invalidez. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Foi o que eu disse. O funcionário poderá gozar a licença onde lhe convier, ficando obrigado a comunicar por escrito seu endereço ao chefe, que a este imediatamente, que ele está imediatamente subordinado. Ele vai tirar a licença dele, seja ela qual for, ele tem que, segundo o 869, isso hoje em dia já nem se aplica, né? Mas na lei ainda tá. Você precisa avisar o seu chefinho onde você está tirando licença. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, médica e farmacêutica dada à custa do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Então, aqui não está falando sobre contribuição, aqui está falando que, se ele foi acidentado no exercício das suas atribuições, esse funcionário terá acesso ao IPSENG, tá? É isso que está dizendo aqui. Não falou de contribuição, tá vendo? Mas, na realidade, você já sabe como funciona, né? Para efeitos, para fins de prova, é isso aqui que tá. Ele foi acidentado, ele tem direito, tá bom? Vamos para frente. Licença para tratamento de saúde, a famosa LTS. Essa aqui a gente vai falar item por item porque é a mais comum e a que mais corre risco de cair na sua prova. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do funcionário ou ex officio, tá? Como assim? Eu estou doente, mas sim, às vezes a pessoa está doente e se nega a sair do trabalho. E dependendo da doença, obviamente, ele tem que sair do trabalho. Ele está com, vamos colocar lá, cachumba, e ele se nega a sair do trabalho. É ex officio, então é feita a licença para ele. Tem ali o laudo, tá tudo. Ele vai ficar contaminando? Não, né? Tá vendo? Então pode acontecer, sim. Tanto a pedido, geralmente é a pedido, mas pode ser ex officio também. Num ou no outro caso que se cogita esse artigo, é indispensável a inspeção médica, que deverá realizar-se sempre que necessária a residência do funcionário. Então, se chegou uma situação que o funcionário nem como sair de casa tem, essa perícia, esse atestado, ele tem que ser tirado até na casa do funcionário. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada. Pensa, aí também, né? Nem preciso falar disso, né? Quando licenciado, o funcionário receberá integralmente o vencimento ou a remuneração e demais vantagens. Quer dizer, e demais vantagens, isso é muito relativo também. A lei está deixando claro aqui, e demais vantagens. Mas se ele recebe diárias, ele vai receber? Não. Se ele recebe ajuda de custo, não, ajuda de custo não ficou legal. Não. Se ele recebe diárias, se ele recebe hora extra, geralmente ali, que é alguma vantagem. Não. Recebe insalubridade, se ele tiver licenciado, se bem que a insalubridade mantém. No texto está dizendo que recebe todas as vantagens. Na prova, se cair assim, você marca. Na realidade, você já sabe que tem vantagens que não são recebíveis, se ele tiver de licença. O funcionário licenciado para tratamento de saúde é obrigado a reassumir o exercício, se for considerado apto em inspeção médica ex officio. Então, é feita a inspeção médica. Ele pode achar que está morrendo, mas eles falaram que está bom e tem que voltar. Parágrafo único. O funcionário poderá desistir da licença desde que, mediante inspeção médica, seja julgado apto para o exercício. Isso aqui é padrão. Chegou lá, ele está licenciado por 3 meses, fez uma vistoria foi de sacanagem, né? Ele fez uma consulta e constatou que ele está bom, ele tem a inspeção médica, constatou que ele está bom, ele tem que voltar, independente se tem um mês só. O funcionário atacado de tuberculose ativa, cardiopatia descompensada, alienação, um monte de doenças aqui, ó. Ele será compulsoriamente licenciado com vencimento ou remuneração integral
e demais vantagens. São essas aqui, ó. Por quê? Tuberculose é contagioso, cardiopatia descompensada, olha isso. Alienação mental, olha isso. Neoplasia maligna, leucemia, cegueira, lepra. Dá pra você ver, na época não tinha opção não. Você ficou cego, tchau. Lei velha, gente. Lei de 1952 não tem essa questão da inclusão, não. Esse povo não incluía, não. Pelo contrário, quanto mais escondesse as pessoas com doença, melhor era. Ninguém gostava de ter pessoas doentes em casa, não. Na verdade, ninguém gosta de ter pessoas doentes, mas você tem que dar tratamento digno, atenção a essas pessoas. Elas já estão em sofrimento. Aí você vai esconder ainda. E quando eu falo de doença, eu estou falando de deficiências também, transtornos globais de desenvolvimento, principalmente esses casos. Tinha um preconceito muito grande nessa época. Por isso que a própria letra da lei, ela trata essas pessoas como pessoas que precisam ser afastadas do convívio. Claro que num caso de doença contagiosa, precisa sim, mas no geral, me ajuda aí, né? Isso aqui geralmente nem cai, tá, pessoal? Tô lendo para vocês entenderem. Para a verificação das moléstias referidas nesse artigo, a inspeção médica será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial de 3 membros, todos presentes. O funcionário, durante a licença, fica obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sob pena de ser suspenso o pagamento ou vencimento ou remuneração. No caso de alienação mental, responderá o curador pela obrigação que tratar esse artigo. A repartição competente fiscalizará a observância nos dispostos. Tá bom, LTS já terminou, não tenho o que falar mais não. Tá bom? Só, não, o último artigo precisa assim. A licença será convertida em aposentadoria na forma do artigo 165, é aquele que eu falei. Passou de 24 meses, fez perícia, fez e não deu certo, aí a gente precisa trabalhar nessa aposentadoria por invalidez. Antes do prazo nele estabelecido, quando assim opinar a junta médica for por considerar definitiva para o caso, por serviço público em geral, invalidez do funcionário é o seguinte: são 24 meses. Em algumas doenças contagiosas, lepra, como falou, isso não vai ser cobrado, não, tá? Por isso que eu não estou aprofundando. Em alguns casos muito específicos, você pode ter três prorrogações de 12 meses. Só que o prazo dentro da normalidade são 24 meses. Passou disso, com licença, faz, faz o que precisa ser feito ali e ainda assim não o funcionário não consegue voltar, em 24 meses é decretada essa aposentadoria. Claro, tudo passado por perícia, tem todo um processo. Aqui não vai falar disso não, isso é tudo em regulamento. Só que, antes desse prazo, pode acontecer sim a aposentadoria. Por quê? Porque tem casos que a junta médica, quando a junta médica considerar definitiva a situação, aí a invalidez do funcionário é decretada, tá bom? Finalizou aí. Licença a funcionária gestante. Essa, todos nós sabemos como funciona. Segundo o Estatuto, a 869, que é este texto que estamos lendo, a gente tem a seguinte situação. A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença por 3 meses com vencimento ou remuneração e demais vantagens. Texto velho, já falei. Você acha que isso aqui vai cair na prova? Não vai. Hoje em dia a gente sabe muito bem que não são apenas 3 meses hoje em dia. Então isso aqui não pode desobedecer os regramentos atuais que estão acima deste, tá? Eles não tiram da lei. Eles recebem milhões e milhões aí por décadas e não tiram, não fazem o trabalho que precisam, não atualizam. A licença só poderá ser concedida por período que compreenda tanto quanto possível os últimos 45 dias da gestação e o puerpério. Não, esquece aí, tá? Isso aqui, ó, licença a funcionária gestante, ela existe. É só isso que você precisa saber. Esse texto, se cobrar, ele será anulado. Durante a prova, ele será anulado. Porque, sinceramente, ó, a licença deverá ser requerida até o 8º mês de gestação, aí tudo bem, competindo a junta médica fixar data para o seu início. Até isso aqui geralmente é assim. O pedido encaminhado depois do 8º mês de gestação será prejudicado quanto à duração da licença. Olha só, não, hoje em dia não aceita-se isso mais não.
Hoje em dia nós temos uma lei muito mais moderna que não aceita prejuízo para a gestante, para a mãe. E o prazo não é só de 3 meses mais não, tá bom? Licença por motivo de doença na família, existe, tá bom? Existe, é uma das possíveis licenças. Caiu lá na sua prova, você marca que sim, que tem mesmo. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do pai, mãe, filhos ou cônjuge, de que não esteja legalmente separado. Provar-se a doença mediante inspeção médica na forma prevista em lei para licença de tratamento de artigo. Aqui nesse 176, basta você saber esse pessoal aqui, ó. Existe jurisprudência colocando mais pessoas aqui, tá bom? Existe. Sim, de 1952 para cá mudou muita coisa. Só que no texto dessa lei tá esse rol aí, que é taxativo. Fique atento. Essa não é passível de anulação, não, já te aviso. O que pode ser acrescentado? Pode. Mas aqui não fala que tem que ser somente ele, não. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do pai, mãe, filhos ou cônjuge. Está impedindo ele de tirar também em outras situações? Nesse momento aqui, sim, mas há interpretação legal que pode ser acrescentado mais alguém aqui, de acordo com a situação, a peculiaridade do caso. Continuamos. Só lembrar que existe sim a licença por motivo de doença da família. Licença para o serviço militar existe. E aí, vamos aprofundar nisso? Não. Cai em prova? Não vi. Pelo menos prova da educação. Você depois dá uma lidinha. Mas eu perdi o meu tempo e o seu tempo aqui explicando algo que raramente é cobrado. Em concurso da educação, nunca vi nenhuma questão. E eu pesquisei, tá? O ano passado eu pesquisei pra caramba. Esse ano eu já dei mais uma olhada. Não achei. Tem umas lá e tal, mas não tá voltada para educação. Beleza? Então esquece. Vamos para frente. Licença para tratar de interesses particulares. Essa existe, tem questão sobre. Essa, não que a outra não exista, a outra também existe. Licença para serviço militar. Depois de 2 anos de exercício, já começa por aí, ó. Você só pode tirar a licença para tratar de interesses particulares depois de 2 anos de exercício. Você não pode chegar e, opa, vou tirar, não. Inclusive, não se aplica mais 2 anos, uma vez que o estágio probatório hoje tem 3 anos. Vai pedir licença para tratar de interesse particular com 2 anos para ver se você consegue. Sem chance. Tá aqui, mas você vai entender por que que você não consegue. O funcionário poderá obter licença, ele poderá obter, sem vencimento, já fique sabendo, ou remuneração para tratar de interesses particulares. Aí você pensa, ah, não, tudo bem, eu vou tratar da minha vida cá, não vou ganhar nada, óbvio, né? Mas não é assim, não. Você tem que continuar contribuindo com a Previdência do Estado. Então, no fim, é descontar 33% do seu salário para você tirar essa licença aí. Ah, mas eu não tenho salário. Então, você paga por fora. Fica caro, tá? Tem que ser muito importante mesmo o seu interesse. A licença poderá ser negada, pronto, resolvi do seu lado, vai tirar. Ah, a lei está falando que depois de 2 anos eu posso tirar. Sim, você pode, mas eu posso te negar. É assim que funciona. É só pedir que você vai receber um não. O não já está prontinho para você. Quando o afastamento do funcionário for inconveniente, 2 anos hoje é inconveniente ao interesse do serviço. Não importa, tá? Você pode ter 20 anos de trabalho se você pedir. E o serviço, o seu chefe, a sua chefia, que tem direito a te conceder isso, que geralmente é a superintendência, superintendente, você dança. Você vai pedir e vai ficar por isso mesmo. Você vai falar não, ah não, não é conveniente para nós, não. Pronto. Você pediu e você não teve. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Costuma demorar uns 50, 60 dias. E nesse período você tem que estar trabalhando normalmente. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Aí também, né? Imagina, você nem assumiu e já está pedindo licença. Aí não vai, né? Não será igualmente concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário que, a qualquer título, estiver ainda obrigado à indenização da devolução aos cofres públicos. O camarada tá lá com um consignado bonitão, querendo licença. Não vai ganhar, não. O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício desistido,
desistindo da licença. Essa licença é a seguinte: você tem um período máximo para chegar nela. Mas se você, com um mês, resolver voltar, você pode voltar. A autoridade que houver concedido a licença poderá, a todo tempo, desde que o exija o interesse público, cassá-la, marcando razoável prazo para que o funcionário licenciado reassuma. Além de você poder voltar a qualquer tempo, a sua chefia pode te mandar voltar a qualquer tempo. Vai ter um prazinho ali, né, para você se organizar. Mas ela pode te chamar e pronto, acabou. Não tem conversa, não. Licença a funcionária casada com funcionário. Olha só. Olha só. Barba branca já essa lei, ó. Isso aqui hoje, com jurisprudência, a gente sabe que vale para os dois gêneros, tá bom? Funcionário casado com funcionária também vale. Vamos lá. A funcionária casada com funcionário estadual, federal, militar terá direito à licença sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do estado ou em outro do território nacional do estrangeiro. Então, ela vai junto, tem essa licença, sem prejuízo de alguns do seu cargo, porém, sem vencimento. Continuando, parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido, devidamente instruído, e revogará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Então, assim, ela vai ser concedida durante o período ali que ele está sendo solicitado para trabalhar em qualquer situação. Ele pode ter sido convocado pelo governo estadual, federal, ou mesmo para situações militares, e durante aquele período, para acompanhar o marido, segundo essa lei, ela tem licença, sem remuneração, claro. E aí, o período de vigência é o período que ele vai estar servindo a esse estado, a essa instituição. Então, está deixando claro aqui, ó. Ela vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função. Se durar 3 anos, licença de 3 anos. Durou um ano, licença de um ano. É assim que funciona. Agora a gente vai falar do assunto bom. Você vai ter isso aqui em breve. Estabilidade. Estabilidade é bacana. Por quê? Porque a estabilidade te protege muito contra pessoas que possam querer te prejudicar. A estabilidade te dá poderes dentro da administração pública, poderes de se proteger de má-fé alheia, e inclusive de pessoas muito acima de você. A gente viu, em tempos atrás, funcionários de carreira denunciando funcionários do alto escalão do governo federal. Se ele não tivesse isso aqui, ó, estabilidade, ele teria sido mandado embora na mesma hora. É assim que funciona. Estabilidade não dá para mandar embora de qualquer maneira, não. Então é o seguinte, aqui a gente já tem coisas para dizer para vocês que não se aplicam. Vamos lá. O funcionário adquirirá estabilidade depois de 2 anos de exercício, quando nomeado em virtude de concurso. Então, se caiu na prova isso aqui falando que é da 869 e não tiver a opção 3 anos, bom, você marca sabendo que vai ser anulada a questão, porque hoje são 3 anos. Só depois de 3 anos de exercício você adquire estabilidade. Estágio probatório hoje é de 3 anos. Essa lei é velha, na época podia 2. Custava o pessoal ter atualizado isso? Custava nada. Mas atualizaram? Não. Tá lá no site da Assembleia, desse jeitinho aqui. É, ou 5 anos de exercício, o efetivo nomeado sem concurso. Ó, isso aqui tem aplicação hoje? Ó, vamos lá. O artigo 187 está todo errado. Todo errado. Não existe nada disso. Ninguém vai ganhar estabilidade sem concurso. Já começa assim. A Constituição de 88 proíbe. Ninguém vai tomar posse, ninguém vai ser nomeado, né? Ou, desculpa, ser estável sem concurso. Acontecia hoje, demais, depois de 5 anos, o pessoal adquiria a estabilidade dele lá nos anos. É aquilo que eu falei, antigamente tinha 10 vagas, apareciam 8 candidatos. Aí os dois contratados ficavam 5 anos e viravam estável. É assim que funcionava. Hoje não é assim mais não. Hoje tem concorrência. Não adquirirão estabilidade, qualquer que seja, o tempo de serviço, funcionário interino. Não, isso aqui, gente. A questão da estabilidade nem vai cair na prova por isso. Porque tem essas situações que eu já te falei e dificilmente será cobrado. O parágrafo único pode ser cobrado, mas vamos lá. Bem difícil. Uma vez que o caput já está errado, imagina, os incisos estão errados, imagina os parágrafos. Nesse caso é um só.
O tempo de serviço do funcionário interino e no cargo não tem estabilidade, qualquer que seja o tempo do interino. E no cargo em que ele estiver substituindo ou comissionado, nomeado ou em comissão, blá blá blá. É isso. Interino e comissionado não vai adquirir, pela natureza do cargo e também pela Constituição, estabilidade. Ele sempre vai ser pau-mandado do governador. Não tem jeito. Para fins de aquisição de estabilidade, só será contado o tempo de serviço efetivo prestado em cargos estaduais. Certo, ok. Não dá para você averbar tempo do município ou da União para ter estabilidade ali, né? Me ajuda aí. Desligando-se do serviço público estadual e sendo readmitido ou nomeado para outro cargo estadual, a contagem de tempo será feita para fim de estabilidade na data da nova posse. É assim mesmo. Você desligou de um cargo e entrou no outro, voltou para o zero. A contagem vai para o zero. Os funcionários públicos perderão o cargo. Aí sim, a gente vai falar da perda do cargo. Vamos lá. Quando vitalício, somente em virtude de sentença judiciária. Cargo vitalício são aquele pessoal do judiciário lá. Eles têm. Quando estáveis, no caso do número. Esse pessoal aqui não perde o cargo nunca, tá? Porque imagina. Quando estáveis, aí é o seu caso, no caso do número anterior, no de extinguir o cargo ou no de serem demitidos mediante processo administrativo que tenha. Vamos lá. Se você é estável, o único jeito de você perder o seu cargo é por meio desse processo administrativo, chamado de PAD. Processo administrativo. Eita, o D, eu não sei se é demissional, eu esqueci lá. Que aí é uma demissão que você sofre. A estabilidade não diz respeito ao cargo, ressalvando-se a administração o direito de readaptar o funcionário em outro cargo, removê-lo, transferi-lo, transformar o cargo no interesse do serviço. É o seguinte, eu falei isso lá no início dessa lei. Tem você, que vai ser nomeado para um cargo, e tem um cargo que você vai ocupar. Você é uma pessoa que existe sem o cargo. Até aí tudo bem. Mas o cargo também existe em você. Então, o cargo ele é criado por lei, em número certo. Se, porventura, o governador criar uma lei, o governador, a Assembleia votar uma lei que extingue o cargo que você está ocupando, você, não, você é efetivo, você tem a sua estabilidade. Então, você tem a sua existência independente desse cargo. Significa que você será readaptado, você será colocado em outro cargo. E se não tiver outro cargo que te encaixe, da forma correta, você fica em disponibilidade. Ou seja, à toa em casa, coçando e recebendo. Vai acontecer isso? Tira o cavalinho da chuva, que não vai não. Você pode ser removido para outro cargo, igual, claro, né? Você pode ser colocado, transferi-lo não, tá? Transferi-lo não pode não. Se houver transformação desse cargo, aí você vai ter que entrar nesse cargo transformado, tudo de acordo com o interesse. Só a transferência aqui de um cargo para outro que não. Esse é proibido. O resto é de boas. Então é isso. O cargo existe em você e ele pode deixar de existir, independente se você está nele ou não, de acordo com a criação de lei para isso, claro. E você, estando estável, se o cargo for extinto, é problema deles. Eles têm que se virar para te adequar ali e te colocar numa situação que você não sai prejudicado. Estabilidade é bom. Quando se extinguir o cargo, funcionário estável, aí estou falando da disponibilidade, ó. Lembra que nós contamos sobre ela? Quando o cargo acabar e o funcionário tem estabilidade, ele ficará em disponibilidade remunerada, ele recebe tudo normal, com vencimento ou remuneração integrais e demais vantagens. Depende da vantagem, eu te falei, mas aqui está dizendo que todas. Então, na prova você marca. Até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza, vencimentos, remuneração compatíveis com o que ocupava. A disponibilidade é muito raro, ficar à toa recebendo normalmente porque não tem cargo para você. O que eles fazem, e se acontecer, rapidinho eles dão um jeito de aproveitar você. Aí eles usam o aproveitamento, que é pegar você da sua rede lá, deitadinho, bonitinho, e te jogar num cargo lá equivalente que você saia dessa vida mansa que você está nela. Do direito de petição. Todo mundo, tá? Todo mundo, segundo a Constituição, tem direito de fazer petição. O que que é isso? É você reclamar. Reclamar de alguma coisa que está acontecendo, de alguma injustiça. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar. Ele pode fazer um requerimento ou uma representação, inclusive contra a sua chefia, se ele estiver sofrendo assédio, essas coisas.
O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que tiver imediatamente subordinado ao requerente, a não ser, óbvio, né, que a reclamação seja contra a chefia imediata. Mas, no geral, você tem que fazer esse requerimento, essa representação direto com a sua chefia imediata. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Então, sim, você pode chegar para a pessoa, eles te fizeram alguma coisa lá, decidir algumas coisas que contrariam o interesse público, ou o seu interesse, ou mesmo a lei, você faz uma representação e posterior não, tudo junto, pedido de reconsideração para aquela autoridade reverta aquilo que foi feito ali porque está ruim. O requerimento e o pedido de reconsideração que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias, decidido dentro de 30 improrrogáveis. Então, em 5 dias, você já tem que entrar com o requerimento e o pedido de reconsideração para que seja revertida uma situação ali desconfortável. E decididos dentro de 30 dias para saber se esse pedido vai ser aceito ou não. Improrrogáveis, não pode prorrogar. Lembra-se, o período geralmente aí desses prazos são 30 dias. Mas para você fazer o pedido, são 5 dias somente. Anota isso aí. Caberá recurso. E recurso? Recurso é quando você viu que deu alguma coisa errada e se sentiu injustiçado, você recorre. Vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver uma coisa, só um minutinho. Bom, pessoal, eu vou falar do recurso na próxima aula. Já temos 30 minutos. Não dá para ficar cortando um assunto no meio. A gente está falando da representação, né, e o pedido de reconsideração. A gente finaliza aqui e volta com recurso, porque recurso é importante você saber como funciona. Um abraço e até a próxima.